Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada do podcast temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Neste início da terceira temporada estamos no Aquário Vasco da Gama, no seu Salão Nobre, e o nosso convidado de hoje é Miguel Miranda. Miguel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Miguel estudou na Universidade de Lisboa, tendo-se graduado em Física em 1981, doutorou-se em 1990 e as suas áreas de investigação principais são o geomagnetismo, a geofísica marinha e os riscos naturais, em particular os tsunamis. Foi diretor do Laboratório Associado Dom Luís e presidente do Conselho do Centro Europeu de Previsão do Tempo. É autor ou coautor de mais de 100 artigos científicos devidamente indexados em revistas internacionais e é membro da Academia de Ciências de Lisboa. E é, desde 2013, presidente do Conselho Diretivo do IPMA, o Instituto Português da Água e da Atmosfera. Miguel, bem-vindo, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. E a começar a nossa conversa falando um pouco do seu percurso e da sua experiência. Tendo em consideração o seu percurso, diria que é a pessoa indicada para nos ajudar a olhar para o futuro de uma forma transversal. E, nesse sentido, gostava de lhe perguntar pelos principais desafios que as ciências da Terra enfrentam hoje em dia. Primeiro, olhando para cada uma delas e depois, num exercício mais holístico, para as diversas interações que são inevitáveis. E assim, pergunto-lhe, que desafios é que se colocam hoje a quem estuda a atmosfera? Bem, o estudo da atmosfera é o mais acessível de todos os estudos dos diferentes subsistemas da Terra, porque a atmosfera é monitorizável com alguma facilidade à superfície, menos facilmente em altitude, se bem que já se lançam balões atmosféricos há várias décadas. Com o desenvolvimento dos satélites, nós começámos a ter primeiro a capacidade de observar a Terra de longe. O sistema meteorológico mantém um conjunto de satélites meteorológicos geoestacionários, quer dizer, que estão sempre a observar a Terra do mesmo ponto de vista, um conjunto deles permite observar a Terra inteira, e depois tem mais um conjunto de satélites tipicamente polares, que permitem observar as latitudes elevadas de tanto norte como sul. Nesse sentido, é talvez de todos os sistemas aquele que é mais variável, tem taxas de variação muito rápidas, é o sistema também que nós podemos conhecer melhor. O grande problema, como tudo na vida, também é o sistema de cujo conhecimento se exige mais. Nós exigimos, hoje em dia, as pessoas exigem serem capazes de ter níveis elevados de previsão a curto prazo. Repare, quando foi criado o Centro Europeu, há coisa de 40 anos, o grande desafio era ultrapassar os 3 dias de previsão. Tem que se perceber isso, 3 dias. E tudo que era além de 3 dias chamava-se previsão de médio prazo, por isso é que se chama Centro de Previsão de Tempo a Médio Prazo. E nessa altura, qualquer coisa como chegar ao 6º dia de previsão era considerado um desafio Era uma brutal. incerteza. Era uma incerteza enorme, de tal forma que até se discutia até que ponto é que a atmosfera era realmente previsível nestas diferenças de tempo, ou que o comportamento da atmosfera era tão caótico que a ciência não tinha capacidade de previsão, que se perdia a predictabilidade do sistema. E de alguma forma fomos introduzindo ordens nesse caos. Nós fomos introduzindo ordens nesse caos. E o que é espantoso é que nós, digamos, não há ano nenhum que, quando chegamos ao mês de dezembro e fazemos a reunião do Conselho do Centro Europeu e os países da Europa e das áreas adjacentes se reúnem para ver o que é que se ganhou do ponto de vista da previsão, não tem havido ano nenhum que não tenha havido aumentos do tempo de previsão. Nós agora estamos a discutir o 12º dia e a capacidade que nós termos ou não de termos capacidade de prever de forma objetiva, ou seja, melhor do que aquele que a gente conhece sem fazer previsão, e neste momento começam a ter os primeiros resultados significativos de previsão ao 12º dia. Já a previsão de período alargado, que é o que nós chamamos tipicamente 3, 4 semanas,
tem apenas em algumas situações capacidade de previsão, nos trópicos é um pouco mais fácil. A previsão sazonal, que era o grande sonho dos agricultores e o grande sonho daqueles que dependem criticamente da chuva e da seca, ainda está muito na infância da arte. Mas é um desafio chegar lá? É um desafio chegar lá. Reparem, mesmo os 12 dias de previsão, que é neste momento um objetivo que está provavelmente ao nosso alcance, poderão significar, por exemplo, uma gestão da agricultura de outro tipo, porque tudo o que tem a ver com colocação de adubos, ou de químicos, ou de não químicos, não é? Depende criticamente da nossa capacidade de observar a prazo. Repare que colocar, por exemplo, produtos na agricultura que a seguir a chuva leva 2 dias depois é profundamente inútil, assim como regar quando vai chover daqui a 10 dias. Portanto, esse sonho é um sonho que está na hora do dia, mas que tem problemas complicados. Tem problemas complicados porque é preciso perceber-se que, para nós conhecermos bem o tempo daqui a 5 ou 6 dias na Europa, temos que conhecer muito bem o tempo agora na América do Sul, não é? Porque isto tudo é único, não é? É único, o sistema é único. Portanto, é verdade que nós passamos de uma situação em que o conhecimento da meteorologia era essencialmente no hemisfério norte, tem que se perceber isso. No hemisfério sul, essencialmente, tínhamos a Austrália muito bem coberta, às vezes uma parte da África do Sul, o Brasil ou a Argentina, mas para uma situação em que a nossa cobertura já começa a ser muito homogénea, porque os satélites alteraram as regras do jogo. Os satélites vieram pôr aquilo que eu costumo chamar de uma forma um bocadinho pesporrante, a democracia meteorológica, porque eles são capazes de dar a mesma qualidade de previsão na América do Sul do que na América do Norte, na África como na Europa. O facto de ter um serviço meteorológico muito competente é muito importante, mas a capacidade de previsão hoje em dia está muito baseada em sistemas globais. E, portanto, essa mudança foi muito importante, está ainda a ser muito importante, mas nós neste momento queremos prever mais e melhor. E queremos prever, essencialmente, períodos mais longos, porque os períodos mais longos são muito importantes na vida das pessoas. São essenciais. Pronto, e então, passando aqui da atmosfera para os oceanos, enfim, não sei se devo usar o singular ou o plural da palavra, se devo falar em oceano ou em oceanos, quais é que são os temas do momento, quando olhamos... O primeiro é este. O primeiro é dizer assim, eu disse apenas metade do problema. Metade do problema é que nós, para sabermos o tempo numa escala de 12 dias, temos que conhecer o tempo bem em toda a Terra. E o segundo é que, para sermos capazes de prever a mais de 4 ou 5 dias, temos que conhecer muito bem o oceano. E o que é que se passa com o oceano? É que o oceano tem uma característica física que toda a gente conhece, se bem que pode não ter consciência disso, e que é a capacidade que o oceano tem de reter calor, de armazenar calor. Aliás, eu digo que as pessoas conhecem porque isso é a lógica da botija, não é? A botija, o oceano é uma grande botija. O que significa que, por exemplo, do calor adicional que a Terra tem recebido devido à mudança global, uma parte, a maior parte, foi absorvida pelo oceano. Só uma pequena parte mais pequena é que foi absorvida pelos continentes e pela atmosfera, porque a atmosfera não tem capacidade de reter esse calor, nem de reter a água, não é? A atmosfera é um sistema rápido, é um sistema com tempos de residência reduzidos, o que significa que tudo o que recebe devolve com alguma rapidez. E o oceano guarda. E, portanto, o armazenamento tanto de calor como de CO2, como de outros elementos que fazem parte dos ciclos biogeoquímicos da Terra, acaba por ser determinante no oceano. E é por isso que é no oceano que estamos a sentir os primeiros efeitos E é por isso que das mudanças climáticas mais complexos são no oceano. Não é que no território continental não estejamos também a sentir, e estamos. Só que no território continental os efeitos não são iguais em todas as zonas da Terra. Foi feito recentemente um estudo que foi publicado na Nature a perguntar o seguinte: qual é que é o fenómeno mais importante que está a condicionar, por exemplo, o balanço hídrico? Porque o balanço hídrico, e nós estamos perto do Dia da Água e do Dia Meteorológico Mundial, já agora, que é no dia 23 de março, e o balanço hídrico é muito importante porque a água doce é um dos principais recursos que é preciso tanto para as pessoas, para a vida das pessoas, como para a agricultura, que diretamente também condiciona a vida das pessoas. Hoje em dia temos uma competição enorme para a água entre as zonas urbanas que estão a aumentar cada vez mais. Até 2050 estima-se, e espero não estar a errar o número, que haja necessidade de mais de 80% de água potável, e para a agricultura, porque a agricultura, devido à mudança climática também, não pode depender
tudo meio natural e tem que depender essencialmente de água. É um grande consumidor de água. Essa competição leva a que nós tenhamos que ser capazes de conhecer que fenómenos é que estão a terminar. E então é importante perceber-se que existem vários fenómenos possíveis. O primeiro fenómeno é aquilo que se chama o fenómeno termodinâmico, ou seja, a Terra aquece, como aquece, os planos de água evaporam mais, ao evaporarem mais, a atmosfera mais quente é capaz de derreter mais vapor de água, e ao reter mais vapor de água, aumenta tipicamente a precipitação. E é isso que acontece em média. Mas aqui em Portugal falamos de seca, não é? Sim. Portanto, e porquê é que falamos de seca? Porque há um segundo fenómeno que intervém aqui, que é o fenómeno dinâmico. É que as massas de ar, que é aquilo que condiciona a nossa vida todos, a vida, a minha e a sua, não são condicionadas pelo balanço radiativo entre a Terra e o Sol, esqueçam isso. Isso é importante, se não houvesse atmosfera, era assim. Mas havendo atmosfera, o que está a condicionar, essencialmente, é a massa de ar na qual nós vivemos. Esse conceito de massa de ar, que deu origem, digamos, à primeira capacidade de previsão meteorológica conhecida, faz com que, se eu estou numa massa de ar quente, tenho calor. Se estou numa massa de ar fria, tenho frio. Ponto. E quando uma massa de ar se desloca de um sítio para o outro na Terra, por vários tipos de fenómenos, por exemplo, o tal split do vórtex polar, que foi tão falado aqui há uns meses, o que acontece é que uma zona que está habituada a temperaturas temperadas, de repente é invadida por massas de ar muito mais frias e, portanto, a temperatura à superfície baixa. E, aparentemente, o fenómeno dinâmico está a dominar sobre o fenómeno termodinâmico, o que significa que nós temos que ser capazes de conhecer o que vai ser a circulação global dentro de umas dúzias de anos. E essa capacidade de fazer aquilo que os meteorologistas chamavam há pouco tempo a previsão seamless do dia à década, que é o sonho dos meteorologistas. É o Eldorado dos meteorologistas. Ainda não parece totalmente impossível, mas ainda não está no dia da manhã. E em termos de litosfera, que desafios é que se colocam a quem estuda a litosfera? A litosfera é um meio mais rijo, com tempos de resposta mais lentos que o oceano, e o oceano mais lentos que a atmosfera. Nós tivemos um sismo aqui em Lisboa há coisa de... Ia-lhe falar disso daqui a pouco, mas podemos falar já. Semanas, e o sismo, mais uma vez, como sempre, toca ao sino, dizer atenção que a litosfera mexe-se. E existe uma palermice que se diz muitas vezes, e que é o seguinte: as placas litosféricas mexem com a mesma velocidade com que as unhas crescem. E nós não vemos as unhas a crescer, tal como não vemos a litosfera a mover-se. E só vemos os resultados. Ao fim dos tempos. Portanto, pode ser uma piuga rota como um grande tremor de terra. E, portanto, o que acontece aqui é que a litosfera, cada vez que liberta um sismo, liberta uma grande quantidade de energia, e se bem que a frequência destes fenómenos não seja tão grande como, por exemplo, as cheias, que não é, o facto de ele ser repentino cria, vamos lá, há qualquer coisa que é realmente diferente quando nós temos um fenómeno de desenvolvimento rápido. Hoje em dia não há nada de desenvolvimento rápido que as pessoas não chamem de tsunami, não é? Sim. Ou é o tsunami do cabelo branco, ou é o tsunami do Covid. Sim. São tudo tsunamis. Até na economia aparecem tsunamis. E o tsunami o que é que quer dizer? Quer dizer que é apenas um fenómeno que é desenvolvimento tão rápido que nós não temos capacidade de o controlar, nem de responder. E isso é muito interessante, porque a percepção do risco muitas vezes está mais ligada à ideia da inevitabilidade do que propriamente ao risco atuarial calculado pelos cientistas. Se você ver, por exemplo, o risco de fumar é muitíssimo superior ao risco de tremor de terra e até ao risco de incêndio no edifício. Contudo, a percepção que nós temos não é exatamente atuarial. Mais uma vez não vimos acontecer, só vimos os efeitos tardios. E, portanto, nós somos muito mais reativos a coisas que têm desenvolvimento muito rápido. Claro. Isso é que nos dá, digamos, a capacidade de resposta. E, portanto, a Terra tem exatamente gera esse tipo de fenómenos. São fenómenos pouco frequentes, mas de desenvolvimento muito rápido e ao qual nós sabemos fazer muito poucas coisas. Portanto, o desafio que nós temos aí é diferente. Portanto, já não é tanto ser assim, nós temos prever a longo prazo, porque prever a longo prazo na litosfera é razoavelmente simples, com o GPS hoje em dia, é mais o prever o curto prazo e saber o que fazer no curtíssimo prazo. Que aqui, há umas décadas, não era um problema, porque nós não sabíamos fazer nada, portanto, era apenas sofrer naqueles 2 minutos. Aguentar, não é? Quanto muito
abrigar-se e pôr-se debaixo de uma mesa, era o que dizia, como sabe, Sim. a maioria da propaganda que tem a ver com os sismos, mas hoje em dia a situação não é essa. Nós hoje em dia temos capacidade automatizada de tomar decisões, não nós, mas os computadores por nós. E, portanto, é possível termos algoritmos que sejam capazes de fechar gás, parar comboios, tomar um conjunto de decisões de infraestruturas críticas, ligar geradores, que hoje em dia, cada vez mais, nós vamos trabalhar, dentro de muito pouco tempo, no período que medeia entre um sismo ser desencadeado e nós senti-lo. E esse período, que hoje em dia parece ínfimo e, portanto, ridículo, garanto-lhe que vai estar a ser discutido dentro de muito pouco tempo. E de que período é que estamos a falar? De minutos? Depende do sismo que estamos a falar e da distância, não é? Claro. Mas perceba, há investigação em áreas tão estranhas como as variações da gravidade, geradas pelos sismos, que são utilizadas, são medidas, pelos mesmos sensores que foram desenvolvidos para tentar demonstrar a essência de ondas gravitacionais, o Virgo. Portanto, que há equipas francesas e americanas que têm estado a trabalhar nesse tipo de aproximação, em que teoricamente significa que eu sou capaz de identificar a onda gravitacional que está associada ao grande sismo e, portanto, sou capaz de prever que o sismo vai ser grande. Para isso, o grande desafio é quando um sismo grande pode demorar 20 minutos, a ruptura. Um sismo, 10 minutos, já é um sismo bastante grande. Nesses 10 minutos, como é que eu sei que o sismo vai ser grande? Não é? Essa é a pergunta. E pronto, e há várias aproximações, e há vários grupos que têm a trabalhar em várias questões deste tipo. Na verdade, nós estamos perto de ser capazes de ter sistemas operacionais que utilizam esse tempo. E depois há a diferença de propagação de um sismo na Terra e a propagação eletromagnética, que é muito mais rápida. Uma onda eletromagnética dá 300 mil km por segundo, um sismo andará a meia dúzia de km por hora, e, portanto, este tempo pode ser um tempo significativo, não tanto para decisões humanas, mas para decisões automáticas. De automação. E os alertas de tsunami, já agora que estamos aqui nos riscos naturais e nos sismos, sei que é a sua especialidade, e os tsunamis, os alertas de tsunami, são possíveis de prever e de dar algum espaço de atuação para as pessoas? Nos tsunamis, sim. Sim, porquê? Porque se bem que a propagação em mar aberta seja bastante rápida, a propagação na zona mais superficial é mais lenta, porque a velocidade de propagação é proporcional à profundidade, à risco da profundidade. E nós estamos à beira de uma mudança estrutural na nossa capacidade de acompanhar a Terra, o oceano, os sismos e os tsunamis, que eu penso que ainda há muita gente que desconhece esta iniciativa, que aliás começou até nas autoridades das telecomunicações em Portugal, e é que estamos à beira de ser capaz de utilizar as novas gerações de cabos submarinos, de cabos que transmitem a informação que nós fazemos nas chamadas telefónicas ou na internet, para ser capaz de pôr sensores ao longo desses cabos e, portanto, transmitir a 300 mil km por segundo um fenómeno que ele próprio se propaga muito mais devagar. E, portanto, a ir para a frente este programa que está, de certa forma, a ser acompanhado pela IP Telecom, que é um programa para o qual eu chamaria a sua atenção e que deveria falar com o Carlos Salema ou as pessoas que têm estado ligadas do lado das telecomunicações nesse assunto, porque o trabalho também é connosco, obviamente. Isso vai mudar completamente a nossa capacidade de atuação. Diz-me, nós não podemos alterar nada de significativo. Um hospital que foi construído à beira d'água estará sempre à beira d'água e não se pode mudar. É verdade. Mas nós temos capacidades, apesar de tudo, de tomar medidas que mitigam muito as consequências. E, portanto, é para isso que nos temos que preparar. Então, e do ponto de vista transversal, falámos um bocadinho destas ciências da Terra, ou subciências, de forma individual, mas do ponto de vista transversal há aqui temas, além destes que já estávamos aqui um pouquinho a abordar, há aqui temas que se interliguem e que sejam os grandes desafios em termos de futuro? Com certeza. Vamos lá ver, a Terra é única. Nós sabemos que a Terra é única. Sabemos que os sistemas têm todas ligação uns aos outros. O que nós, às vezes, não é claro para nós, é como é que nós os podemos monitorizar de forma eficiente. Vou-lhe dar um exemplo. Há grupos que estudam, por exemplo, o comportamento do manto. Ou seja, o manto tem uma dinâmica, essa dinâmica leva a zonas que são de fluxo ascendente e zonas que são de fluxo descendente. Pronto, ponto número 1. Esse movimento do manto, por estranho que pareça, influencia o movimento da superfície. Ou seja, nós à superfície temos ilhas que subsidem, ilhas que
se levantam e esses movimentos de subsidência e de levantamento têm consequência em termos de riscos, por exemplo, de avalanches, de coisas tão simples quanto isso. Ou, por exemplo, de riscos que têm a ver com as infraestruturas que precisam do geóide para se aguentar, ou seja, as infraestruturas que se baseiam na lei da gravidade. Sim. E, neste momento, por exemplo, vai estar início, ou já se deu início a um projeto do European Research Council, que é coordenado por uma portuguesa que está no University College London, que é a Ana Ferreira, em que vai exatamente fazer o estudo da dinâmica do manto na zona do Atlântico Norte, e já há equipas em que eu tenho o privilégio de ter alguma, muito pequena colaboração, se bem que tenha sempre participação na discussão, a tentar encontrar a relação que há entre os fenómenos superficiais e os fenómenos profundos. Temos aqui uma coisa que parece que é totalmente estranha, mas a Terra, volto a dizer, a Terra é una, não há duas terras. Nós temos, por exemplo, fenómenos que têm a ver com o aquecimento. O aquecimento foi gerado por quê? Foi gerado essencialmente pelo aumento de meteoros na atmosfera, pela variação da composição química da atmosfera. Essa variação da composição química faz aumentar a temperatura do oceano. O oceano, ao reagir à temperatura que vai subindo, dilata. E uma parte importante da subida do nível do mar é por dilatação. Depois há componentes dinâmicas, mais uma vez, há a componente térmica e a componente dinâmica. E as componentes dinâmicas fazem com que a grande circulação oceânica tenha modificações e, portanto, isso vai também fazer variar digamos, o nível do mar. Porque as pessoas têm sempre a ideia que o nível do mar é uma coisa estática. É como a gente ter um copo de água, pôr um bocadinho de água lá dentro e ver que a superfície está direita. E nós, aliás, chamamos horizontal, quero chamar a atenção, à superfície do copo de água do copo. É a única coisa que a gente sabe fazer. Nós podemos falar do que quisermos, mas o que a gente sabe fazer é pôr um nível. O que é o nível? São dois pequenos copos de água ligados por um tubo, isso é que chamamos no nível, e é assim que a gente põe, foram aqui postos seguramente todos estes armários para estarem direitos. E, portanto, a gente não sabe fazer muitas coisas, mas quando a gente passa do copo para o lago, já começamos a dizer assim, atenção, há aqui uma componente dinâmica, ou seja, a água não está a fazer um plano matemático, está a fazer um plano físico, porque é uma equipotencial, mas não está a fazer um plano matemático. Se nós tivéssemos a capacidade e temos com o GPS, de definir o plano matemático, então a gente veria que o plano físico era diferente, o plano entre aspas, a equipotencial era diferente do plano matemático. E é por isso que quando nós temos uma montanha submarina, nós temos uma variação do nível da água, e quando temos aquecimento temos uma subida, mas quando temos uma corrente que é diferente, a água empola no meio dos grandes oceanos, chamada corrente de giro. E, portanto, quando nós estamos a medir essa variação da água, estamos a usar uma medida geométrica para tirar uma conclusão dinâmica. E nós podemos fazer o contrário, podemos prever a dinâmica e daí tirar a conclusão geométrica, saber quanto é que a água vai subir. É por isso é que ser capaz de saber quanto é que o nível do mar vai ter neste local ou no outro local não é um assunto trivial. E não é um assunto que se possa fazer com contas, desculpe uma expressão, de caracacá. É um assunto complexo que tem a ver com a interação de muita fenomenologia e que, portanto, tem que ser feito de uma forma séria. Nós não podemos passar toda a vida a tentar gerir estes problemas de física da Terra como sendo problemas mediáticos. Eu sou falar isso com todos os mídias, portanto peço que tenha caridade nas minhas observações. Pelo contrário, nós estamos interessados na ciência. Tenha caridade nas minhas observações, mas é assim, eu me vejo muitas vezes tentar discutir o nível do mar, o aquecimento global, sempre numa perspectiva política. Claro. E isto são problemas científicos sérios, complexos, da qual às vezes não há uma resposta tão limpa quanto se poderia querer. Não há o tal consenso científico que o Primeiro-Ministro tanto pede. Não há e provavelmente não pode haver. Aliás, se há assunto que eu tenho, que me tem preocupado nos últimos anos, como sabe, eu sou Presidente do IPM, aliás, desde há demasiado tempo. Há quase 10 anos. Há quase 10 anos. É exatamente o problema da política baseada em ciência. O problema da política baseada em ciência invadiu a nossa sociedade de alto a baixo. Por duas ordens de razão que não são ambas boas. Primeira ordem de razão, a ciência mostrou capacidade de previsão. Previsão pode ser ambiental, pode ser física, pode ser até pode ser social. Nós achamos que neste momento nós não somos Deus, mas estamos perto. Portanto, não somos capazes de influenciar o futuro, mas somos capazes de o prever. E essa ideia que foi durante muito tempo muito meteorológica, não era? Os meteorologistas, aqueles grandes previsores, hoje em dia largou-se às áreas, todas as áreas, e toda a gente acha que é capaz de prever. E sendo capaz de prever, é um bocado estranho, porque é que eu não tomo as minhas decisões em função da minha capacidade de previsão. Não é?
A segunda ordem de razões que levou a isto é uma espécie de redução da importância da política. Quer dizer assim, eu não preciso de fazer escolhas, eu compro... Está legitimada pela ciência. Exatamente, eu vou comprar um programa de computador e, conforme a conclusão da ciência, eu vou tomar as minhas decisões. É a ideia de que o político se reduz a um algoritmo de machine learning. Ora, isto tudo era ótimo se a ciência fosse determinística e, portanto, soubesse sem margem de erro o que ia acontecer, se conhecesse a complexidade de todos os fenómenos envolvidos, e a seguir, francamente, nós não precisávamos sequer de sistema político nem de sistema económico, nós apenas tínhamos Estávamos numa tecnocracia. O Big Brother, claro. O Big Brother tomava completamente conta disto. Isto não é assim. Mas felizmente a ciência é um work in progress, não é? Exatamente, e como é um work in progress, significa que em cada fase há sempre uma decisão para ser tomada, que é uma decisão que é essencialmente política. E o facto da decisão política por vezes falhar não deve ser visto como um problema. A decisão política tenta fazer o melhor que pode, de acordo com os elementos que tem e de acordo com os objetivos que quer alcançar. Mas, por exemplo, esta ideia que eu ouço repetida e que me deixa bastante pouco confortável, que é, nós não podemos estar perante uma crise numa situação de stop and go. Por exemplo, esta ideia, não, nós temos que ter um plano que prevê todas as circunstâncias, devemos cumprir o plano, e, além de totalitário em termos conceptuais, é impossível. Não é possível. Nós vamos ter stop and go. Isso vai-se verificar numa crise de saúde e vai-se verificar numa crise de climática, por exemplo. Claro, vamos ter stop and go. Vamos ter soluções que vamos tentar e às vezes não vão funcionar tão bem, vamos corrigi-las. Claro. E é para isso que estão cá os políticos. Os políticos têm uma enorme responsabilidade e têm um papel fundamental. Nós ainda não podemos substituir os políticos por programas de computador, tal como não podemos substituir os cientistas por programas de computador. Mas não o preocupa a perspectiva contrária à que esteve a apresentar, que é a falta de cultura científica na política? Ou um desinteresse da política, uma iliteracia científica nos decisores políticos? A literacia é... Eu não estou a falar dos nossos em concreto, mas olhando para o mundo, vemos muito isso, não é? Vemos quase os negacionistas... Não parece que seja o problema principal da Europa. Claro, a nível do mundo a gente vê situações que são... Mas às vezes também isso é o facto de nós não estamos a ver toda a complexidade dos problemas. Eu acho que nós não devemos ter a tendência de pensar que a ciência tem soluções para todos os problemas, porque isso não corresponde de forma alguma à verdade. A ciência tem capacidade de estabelecer soluções para problemas que consegue simplificar de tal forma que os consegue reduzir a um tratamento quase silogístico. Uma equação simples. A uma equação simples. Tudo aquilo que a gente não consegue simplificar, a gente não é capaz de resolver. Isso é que é o problema, exatamente, como sabe, do caos e da predictabilidade. Portanto, nós precisamos... A física foi feita com uma base conceptual que parte do princípio que nós podemos simplificar dramaticamente a fenomenologia. Aliás, a ideia central que é atribuída a Einstein, não sei se bem se mal, é dizer que quando há duas soluções, a simples é que está certa. Não é? E se baseia-se no princípio que nós podemos reduzir tudo a um problema simples. Sim. Ora, os problemas, à medida que vamos acrescentando camadas de química, de biologia, de sociedade, de economia, de equilíbrio entre espécies, de ecologia, a coisa começa a complicar-se demasiado. E provavelmente, se fazemos um subset deste sistema para um sistema mais simplificado, podemos não estar a capturar todos os seus elementos essenciais. Aliás, o que é uma ditadura? Uma ditadura é uma visão simplista da sociedade que reduz a uma equação que é para resolver de forma autoritária, não é? E, portanto, nós temos muitas formas de fazer ditaduras. Há ditaduras que são de base mais militar, ditaduras que têm outro tipo de princípios, mas é sempre uma ditadura. Nós temos que nos abrir à complexidade e à variabilidade. E percebemos que ela faz parte da vida e, portanto, a ciência será sempre simplificação, ilumina sempre o caminho, tem que demonstrar capacidade de previsão, mas a política, e não só a política, todas as áreas sociais têm que arriscar mais que isso. Claro. Não se podem esconder atrás disso. Não se podem pôr de cócaras atrás disso. Esta semana que passou foi marcada por dois eventos. Um forte tremor de terra, para além daquele que se sentiu em Lisboa, um forte tremor de terra no Japão e uma erupção vulcânica na Islândia. Estes fenómenos estão interligados? Não há uma coincidência. É assim, nunca que eu saiba até hoje, ninguém conseguiu identificar um mecanismo que pudesse ligar um fenómeno na Islândia a um fenómeno no Japão. Se a pergunta é, mas tem a certeza que não há ligação? Não, ninguém tem a certeza que não há ligação. E provavelmente, dentro de pouco tempo, vai haver imagens da ionosfera,
em que vai mostrar que tanto um como o outro geraram ondas ionosféricas e que elas interagiram e no final nós podemos sempre dizer que tudo tem a ver com tudo, não é? Tipo Hermes Trismegisto. Só que tudo tem a ver com tudo, ao não simplificar também não nos dá capacidade de previsão. Porque o que nós procuramos sempre é capacidade de prever, de saber o que é que vai acontecer, com alguma margem de erro, mas sabemos o que vai acontecer. E porquê é que nós temos tanta necessidade de prever? Porque a humanidade não gera bem a inevitabilidade. Nós não gerimos bem a tragédia. Não é? É por isso que as tragédias gregas e toda a mitologia grega nos transporta para essa ideia de que há coisas que nós não conseguimos parar. Aliás, desde o início, esta nossa necessidade de prever vai desembocar na religião, não é? Era a forma de conseguirmos prever, se fizéssemos determinados ritos, teríamos determinados resultados e, portanto, era a forma possível de previsão. A religião dá aquilo que eu chamarei a previsão de muito longo prazo, não é? Não dá grande... e dando um aconselhamento, depois depende das religiões, normalmente de algum bom senso para o curto prazo, não é? Mas nós não é isso que queremos, porque o longo prazo, como se diz abusivamente, no longo prazo estamos todos mortos, não é? Portanto, para a nossa vida, o que é que nós precisamos de prever? Nós precisamos diminuir riscos. Se queremos alcançar uma situação em que a capacidade de viver decentemente seja genérica à população, à sociedade. Se nós queremos que toda a sociedade viva decentemente, nós temos que ser capazes de garantir um clima aceitável, alimentação possível, água potável, etc. Todos os recursos ditos básicos. Sim. Podemos não garantir outros recursos, mas esses temos que os garantir. E para os garantirmos, tem-se concluído que para isso é preciso otimizar todos os sistemas de produção alimentar, os sistemas de saúde, os sistemas de educação, e essa otimização é sempre baseada numa certa capacidade de previsão. Miguel, queria-lhe perguntar uma outra coisa. O Miguel começou o seu percurso, o seu longo percurso, com o geomagnetismo. Geomagnetismo. Explique-nos, por favor, a quem nos chega, então, o que é isto? Então, vou-lhe dizer, quando eu acabei a licenciatura, na altura chamava-se licenciatura, se bem que fosse de 5 anos, foi-me proposto pelo coordenador do curso, que era o Luís Mendes Vítor, que eu me dedicasse ao chamado levantamento aeromagnético de Portugal continental, ou seja, na altura o Estado tinha algum dinheiro, coisa que acho que dos vivos já quase ninguém se lembra, e portanto tinha havido a decisão de fazer um levantamento sistemático nos Açores e no continente, com um avião na altura da Força Aérea Portuguesa, que levantava o campo magnético. E eu, portanto, comecei a trabalhar nesse assunto, processei os dados todos do primeiro levantamento e do segundo, uma parte em Portugal, outra parte em França, e quando entreguei a tese, tive a felicidade de haver um programa de rádio, cujo autor eu não vou dizer, em que classificou a tese que eu apresentei como uma das 5 teses mais inúteis publicadas naquele ano. Os dados que foram recolhidos ainda hoje foram pedidos pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia para serem disponibilizados, aliás, gratuitamente, como tudo aquilo que a ciência faz, a empresas que estão interessadas em pesquisa de recursos minerais, não sei bem em que parte, nem me interessa, e todos esses dados foram utilizados e reutilizados N vezes pelo setor económico. Isto é interessante porque mostra como uma atividade que era vista como ciência pura, não é? Como ciência pura, como completamente longe do interesse das pessoas. Claro que a tese tinha um daqueles títulos que só uma tese feita por nós tem capaz de ter, que era do género o levantamento aeromagnético de Portugal continental e a sua contribuição para o estudo da estrutura profunda do continente português. Tem uma coisa parecida com isto. Mas era mesmo o que ela tinha. E, portanto, a maioria dos temas levantados na tese vieram-se a demonstrar que a generalidade deles estava bem analisada e os dados em si são disponibilizados gratuitamente a toda a gente. Mas o magnetismo tem interesse porquê? Por causa, por exemplo, dessa questão da mineração? Porque as diferentes rochas têm comportamentos magnéticos diferentes, diferentes minerais, e, portanto, vamos lá ver, eu, por acaso, eu nunca trabalhei bem em mineração, em geofísica aplicada, e, portanto, o que eu estava mais preocupado naquela altura era ver a mesma estrutura da litosfera da Ibéria, ou, mais exatamente como é que ela tinha evoluído nos últimos 350 milhões de anos, que é depois o primeiro artigo que eu publico no EPSL. Contudo, é verdade que os mesmos dados que servem para ver a estrutura profunda, ou seja, de onde é que vem cada pedaço que forma Portugal,
e porque é que eles são diferentes e porque é que eles vão ter comportamentos diferentes, acaba por ser também às vezes útil para outros fins. Claro. Não é? E de onde é que vêm esses pedaços de minério que forma... Não é minério, este traço da litosfera, bem, é assim, há 350 milhões de anos existiu um grande processo colisional chamado, e a formação de uma cadeia de montanhas praticamente contínua, que era a cadeia hercínica, da qual vem, digamos, a parte central que forma Portugal, ao qual tem várias digamos, subzonas, que devido à abertura do Golfo da Gasconha, acabaram por dar as várias zonas que nós hoje conhecemos como a zona ossa-morena, sul-portuguesa, centro-ibérica, e depois com a abertura do Oceano Atlântico, que se faz mais ou menos desde há 100 e qualquer coisa milhões de anos, forma-se depois as bacias, que são o resultado da extensão, onde há os tais hidrocarbonetos. E quando nós temos estes sismos aqui assim, nas zonas de Lisboa e este tipo de situações, é muito importante para nós sabermos se ele é um sismo associado ao processo de formação da bacia ou se é um sismo associado à colisão entre a África e a Eurásia. Porquê? Porque nós procuramos previsão, nós procuramos dizer assim, o que é que vai acontecer nos próximos 100 anos, nos próximos 10 anos. E porquê que isso é importante? Porque um investimento que se faz nas normas construtivas, está dependente dos riscos que correm. E às vezes não há bem a ideia de que pode ser tão errado construir-se de uma forma leviana que leva à destruição porque leva à perca de vidas e de bens, como pode ser exagerado ter normas que são demasiado restritivas em relação aos riscos que realmente existem. E aí é que está a haver, mais uma vez, aí tem política e tem ciência. A ciência pode tentar fixar quais é que são os valores. Por exemplo, uma polémica que eu tive também envolvido, e mais uma vez digo, não interessa quem tem razão, quem não tem, porque isso é irrelevante, passados uns anos, que era qual é que é a capacidade que a zona aqui de Lisboa tem de sismogénese, de geração de sismos. E quando se olhava para os dados de GPS, a gente via que o encurtamento litosférico era pequeno. Não havia na altura, agora talvez haja algum sinal, mas na altura, ao fim de uma década, não havia grande sinal. Todo o encurtamento estava a acontecer entre o Algarve e Marrocos. E portanto a gente sabia que ali era a zona que estava a perder a litosfera. Claro que pode haver sismos de outra origem, pode haver sismos que têm a ver com outros fenómenos. E aí, por exemplo, entramos, mais uma vez, na tal ligação entre a atmosfera e a litosfera. Vou-lhe dar dois exemplos típicos. Por exemplo, quando nós temos muita precipitação, nós podemos transformar certas camadas da litosfera em camadas onde o deslizamento é fácil. Ao ser o deslizamento fácil, nós temos que ter pedaços digamos, não é de litosfera, porque isto é crosta, não é? Mas de superficiais sólidos, geológicos, que, por exemplo, caem, deslizam. É uma noção que temos, por exemplo, na Arrábida. É uma noção que podemos ter, por exemplo, com um mecanismo muito diferente na Madeira. E, portanto, nós temos aí um processo que é atmosférico e que leva depois a um processo geológico. Claro. E, como podemos ter, por exemplo, tem que se perceber que o comportamento dos rios, que transportam muito material erosional, também pode tem efeitos na biologia, atenção, porque altera muitas condições de vida nas zonas aquáticas, e pode ter efeitos também na litosfera, porque eles podem alterar a resposta que a litosfera tem ao estado de tensão que existe continuamente. E a nossa Terra é muito mais dinâmica do que as pessoas pensam, e às vezes nós próprios podemos viver ao pé de um fenómeno que até é bastante dinâmico e bastante impactante, e sem termos a consciência dele. Ainda aqui há pouco tempo foi levantado por isto é muito político, se bem que ele seja mais, digamos, homem das grandes caudas do propriamente um político, que eu não vou também dizer quem é, da Câmara de Lisboa. Porque é que temos tão pouco trabalho feito sobre o Canhão de Lisboa? O Canhão de Lisboa é uma espécie de um rio subterrâneo que escava um canhão aqui assim à beira de Cascais e que se vai juntar ao Canhão de Setúbal e que é apenas o principal veículo de transporte de CO2 da superfície para o Oceano Profundo, desta zona do mundo. Sim. Porque nós temos um estuário, temos uma cidade de grande dimensão, isto é tudo uma cidade, não é? Lisboa, Almada, uma zona urbana, esta zona urbana tem uma descarga sedimentar significativa, essa descarga sedimentar vai pelo rio, que é o Canhão, para o fundo do oceano. O que é que nós conhecemos disso? É uma verdade nada, ou muito pouco. Quer dizer, nós não nos apercebemos da dinâmica de processos que estão à nossa beira, porque nós não somos capazes de o interpretar. Esse é talvez o tal aspecto da literacia. Sim. Que o Paulo estava a dizer há bocado, e que é este. Literacia, por vezes, é a capacidade de entender. E nós
para entendermos, temos que compreender e temos que estudar ou ver quem estudou e aprender com quem estudou o fenómeno. Teremos sempre um conhecimento que é limitado, mas é muito diferente vermos o que compreendemos do que vemos o que não compreendemos. Eu tive uma experiência pessoal, já que estamos a falar aqui de ciência, que fui uma vez à Califórnia com um grande, não sei se poderei chamar agrónomo, um dos maiores investigadores portugueses da área, que era o João Santos Pereira, do Instituto Superior de Agronomia. E só o facto de poder estar com ele nas florestas da Califórnia fez-me levantar problemas que eu nunca tinha pensado. Desde, por exemplo, como é que a água chega a uma altura de 30 metros ou 40 metros, se a experiência de Torricelli diz que ela não pode ultrapassar 10. O que é que se vê quando se olha para uma árvore? E 5 pessoas diferentes olhar para a mesma árvore têm 5 olhares diferentes. E se nós conseguimos aprender com os vários olhares dos outros, nós somos capazes de, por estranho que possa parecer, viver melhor. Porque o desconhecimento pode dar felicidade quando nós desconhecemos coisas que, na verdade, são negativas para a nossa vida. Mas, ouçam, o conhecimento dá muita felicidade também, porque dá a capacidade de nós vivermos bem com o mundo, com o sistema, com o sistema natural. E, na verdade, nós tivemos uma época, que foi os anos 60, 70, em que pensámos que tudo se resolvia pela capacidade do desenvolvimento das ciências que estavam muito perto da fusão, digamos, da física das partículas. E essas expectativas não se concretizaram? Elas não se podem vir a concretizar, mas nós não podemos viver completamente de costas voltadas para o sistema natural. Eu acho que isso é a grande mudança do fim do século XX e do princípio do século XXI, é a compreensão que cada área científica tem a sua própria complexidade. Ou seja, a física das partículas não é mais simples nem mais difícil que a ecologia. São camadas diferentes de conhecimento. E, portanto, nós somos capazes, e eu que venho da física e, portanto, tenho mais facilidade em compreender contas, equações e formas de perceber o mundo, entendo que a capacidade que nós tenhamos de compreender uma parte, habituarmos-nos à compreensão que outros têm de outra e perceber que muitas vezes, sem nós termos conhecimento da forma de ver dos outros, não conseguimos ver nós. Tal como a arte. O que é arte? A arte é uma forma de ver, não é? Quando nós vemos qualquer coisa artística, nós pensamos, estamos aqui a ver outro prisma, não é? Depois eu digo-lhe, eu que sou geofísico, estar com um engenheiro florestal podia ser eu, podia ser outro, outros, provavelmente todos tinham coisas para me ensinar, não também, porque eu sei muito pouco. Dá-nos outra perspectiva, e a outra perspectiva é que nos permite iluminar o mundo. E, portanto, e essa iluminação, depois, na verdade, é útil até para o trabalho que nós fazemos. Claro. E como é que o Miguel passa da geofísica, do magnetismo, para a geofísica marinha? Porque, em termos de magnetismo continental, o assunto estava razoavelmente coberto e, portanto, é a altura que começa a haver o conhecimento, a ideia de que os Açores são importantes. Os Açores são muito importantes porque vivem portugueses nos Açores e porque era um processo que na altura era muito pouco compreendido. O que era aquilo? Não é? Hoje em dia toda a gente sabe que é uma junção tripla, que se afasta aos X milímetros por ano umas das outras, onde é que passa exatamente a fronteira de placa, tudo isso. Na altura não havia GNSS e, portanto, era tudo um grande desconhecimento. E, portanto, na altura, o Mendes Vida teve a ideia de que se fizéssemos um levantamento aeromagnético naquela zona, vamos conseguir compreender o que é aquilo. E, por outro lado, porque chegamos à altura em que a comunidade internacional forma uma iniciativa chamada REACH nos Estados Unidos e Índia, REACH no mundo inteiro, a dizer assim, chegámos a uma noção patética, nós sabemos mais de Marte do que sabemos do oceano. Então, temos que parar isto. Nós não podemos continuar na situação de termos mais conhecimento da superfície da Lua do que temos do fundo do Atlântico. E isto era completamente verdade. Na altura não havia ainda sondadores multifeixes generalizados e, portanto, o nosso conhecimento era feito com pau e pedra. Por exemplo, eu quero dizer, uma pedra, um pau, a gente vê isto, aqui tem tantos metros. Toca a desenhar. E não se passava um bocadinho disto. Depois há as sondas verticais, para passarmos para os sondadores multifeixes, que agora qualquer embarcaçãozita é capaz de ter, foi um passo muito grande. Mas esse passo também foi impulsionado pela pressão da ciência de querer perceber mais. E, portanto, nós aqui
Portugal sempre teve grandes responsabilidades no Atlântico e, portanto, nós começámos a ter facilidade de fazer cooperação com países que estavam também interessados no Atlântico, e nós éramos, digamos, o parceiro natural. O parceiro natural e o local. Vamos ser todos... Eu sempre tive um bocadinho a sorte de ter sido um bocadinho daqui, ter estado há algum tempo em Paris, no Instituto de Física do Globo de Paris, onde criei, digamos, uma comunidade de cooperação que se mantém até hoje. Neste momento, uma proposta do IPG que tem a ver com um satélite, NanoSat, um satélite desses que vai tentar andar digamos, fazer a coleção do campo magnético em tempo real, é apoiada por Portugal, que é uma coisa pela PT Space, que é uma coisa que me dá muito orgulho, o que significa que nós estamos mais uma vez a trabalhar na primeira linha da investigação nesta área. Mas o ir para a geofísica marinha é exatamente agarrar no tipo de conhecimento que eu tinha em termos continentais e transpô-la para o mundo do oceano. O oceano é mais simples do ponto de vista de interpretar que o continente, porque o oceano, vamos lá ver, faz ideia como é que o oceano se fabrica. O oceano é fabricado pelo afastamento das placas litosféricas que fazem aparecer à superfície material inicialmente mantélico e que forma essencialmente rochas basálticas ou equiparadas, às vezes mais peridotíticas, mas que é uma camada que é razoavelmente bidimensional, é um tapete. E, portanto, o tapete... e depois o campo magnético inverte-se, não é? Com alguma irregularidade, e ao inverter-se com irregularidade deixa umas impressões digitais magnéticas no oceano. Estamos na Vinnie Matthews, 1970, e, portanto, é isso que leva, aliás, ao aparecimento do conceito de tectónica de placas. Eu, quando começo a dedicar-me a isto, ainda era polémico se existia ou não existia alastramento oceânico, atenção. Portanto, ainda havia polémica, em particular com uma equipa russa de pessoas altamente competentes, mas que justificavam tudo pela expansão da Terra como planetária, e estamos na altura em que não havia GPS. As pessoas não percebem bem o que é a grande diferença do GPS. O GPS alterou completamente a nossa forma de endereçar os problemas da Terra. Que dados é que o GPS lhe traz a esse nível? Tudo o que pode imaginar. O GPS é capaz de medir velocidades de ordem do milímetro por ano. Portanto, o GPS pode perfeitamente determinar a que velocidade Lisboa se afasta de Boston. Isso é trivial. Mais difícil, a velocidade a que a Horta se afasta de Ponta Delgada. Porque é mais perto, não é? Mas já está completamente calculada por mais que uma pessoa e, portanto, o GPS dá-nos uma capacidade de vermos a Terra de forma diferente. Há uma alteração que eu vou tentar explicar, que é bastante simples. Há um século, nós tínhamos um problema, as pessoas tinham problemas, precisavam de pôr, imagino, canos de água. Parece estúpido, não é? Mas aparentemente a gente quer transportar água de um lado para o outro. E só temos uma forma prática de fazer, que é por gravidade. E foi assim que se apareceram os aquedutos, não é? O aqueduto de Lisboa é disso um bom exemplo, não é? Porquê? Porque eu consigo ter um ponto mais alto e sabemos que... mas como é que eu sei que o ponto é mais alto? Porque o crítico é saber que o ponto é mais alto. Mas construímos, por exemplo, caminhos de ferro. E os comboios têm um problema, que os comboios têm que ter, digamos, declives muito, muito pequenos, senão não são capazes de vencer os declives. Portanto, como é que nós sabemos que o declive é suficiente para o comboio? Ou como é que nós sabemos que um cano de esgoto vai realmente passar as águas residuais para o lado certo e não para o lado errado? Claro. Pronto. Tudo isto são problemas que foram resolvidos pelos geodesistas, que essencialmente se baseavam na seguinte questão: vamos tentar encontrar em cada ponto onde é que estaria a superfície livre do oceano se o oceano passasse por aqui. Pronto. Chamou-se isso geoide. E, portanto, toda a ciência geodésica da primeira metade do século XX até aos anos 60, 70, era essencialmente baseada a procurar o geoide. O geoide era, digamos, o graal do geodesista. Onde é que está o geoide? E é por isso, o geoide é uma coisa que a gente diz 125 metros acima do nível do mar. Eu, aliás, se forem ver as placas geodésicas que há nas estradas portuguesas ainda, têm acima do nível do mar. O tal, que é isso procurar. Sabemos que o geoide não é bem um plano, é assim um elipsoide torto, que tem que saber como é que é, e a partir desse geoide é que eu vou saber as coordenadas dos pontos. Reparem uma complicação. O geoide não tem uma fórmula, porque ela é uma superfície torta para não poder ter uma fórmula. A figura geométrica que tem a forma mais parecida com o geoide chamou-se elipsoide na altura. E, portanto, foram estabelecidos vários elipsoides que eram próximos do geoide. Eu, quando dei aulas, já não estou a falar de ser aluno, estou a falar de ser professor, damos as formas dos elipsoides, dos vários elipsoides que existiam, e os alunos aprendiam, sabendo a longitude e a latitude, saber qual é que era
a altitude elipsoidal que havia naquele ponto, ou seja, a distância que estava o elipsoide do centro da Terra. Sabendo-se depois qual é que era a distância do elipsoide até ao geoide, eu sabia colocar tudo num referencial tridimensional. Pronto, isso é a base da geodesia. Essa geodesia era feita, passava da física, porque a física é que diz que uma esfera vai daqui para ali porque aqui está mais baixo do que aqui, ok? Isso é física. Para a matemática, eu tenho uma equação. Pronto. O geoide trocou a forma de pensar, porque o geoide determina imediatamente a distância entre este ponto e o centro da Terra. Ok? Vê a Terra como um todo, vê de fora e vê a distância. E, portanto, eu aí estou ao contrário. Eu tenho facilmente o elipsoide e tenho que saber onde é que é o geoide, porque eu preciso da mesma do geoide, porque a nossa vida é física. A água corre de acordo com a lei da física. Essa lei não mudou, claro. Há quem diga a brincar que a única lei que se cumpre em Portugal é a lei da gravidade, e às vezes parece. E, portanto, essa lei, que é a lei de Newton, continua a ser vivida. E, portanto, o GPS, o GNSS, trocou-nos o mundo ao contrário. Nós agora sabemos muito bem onde é que estamos, e agora queremos saber como é que os fenómenos físicos se comportam. Físicos e químicos e biológicos. Todos eles dependem da gravidade, porque a gravidade faz a estratificação, digamos, da vida e dos organismos vivos. Põe-nos de pé, não é? Mesmo que estejamos do lado errado, do lado de baixo ou do lado de cima da Terra. E a gravidade é que é a nossa mãe. O IPMA aparece mais ou menos nessa altura da sua vida, em que se está a dedicar à geofísica marinha. Sim, exatamente, porque eu fazia bastante geofísica marinha, trabalhei muito com equipas de vários países, não interessa agora, e, portanto, quando há a crise que dá origem de 2011, 2012, é-me levantado o interesse e a capacidade que eu teria ou não teria de tentar juntar as valências da meteorologia com as valências do mar. Na altura, o assunto foi tremendamente polémico. Há artigos no jornal contra a iniciativa. E há artigos até bastante duros sobre o nome, a designação, dizendo que é ridículo. Não deixa de ser estranho, porque quando olhamos à distância, o IPMA é uma instituição altamente credível e prestigiada. E que sempre lá esteve. E parece que sempre lá esteve. Pois, mas não teve nada lá. Aliás, eu na altura dizia a brincar que todos estes organismos já mudaram muitas vezes de nome. E normalmente é só quando mudam de nome que as pessoas gostam do nome anterior. Isso faz parte da reação social à organização. Mas na altura a nossa ideia é dizer assim, se Portugal quer ser competitivo em alguma destas áreas, nós somos um país pequeno, temos a comunidade científica, tem progredido imensamente, em particular desde o tema do Mariano Gago, mas que ainda é uma comunidade que tem algum déficit de competitividade. Se nós queremos ser grandes em Portugal, nós temos que juntar o oceano à atmosfera. E isto baseava-se na história. Era uma coisa de bom senso. As pessoas não têm ideia, mas é assim, Portugal está desde o nascimento na meteorologia, por causa, essencialmente, dos Açores. Porque, como o tempo anda de oeste para este, as observações dos Açores eram fundamentais para a previsão do tempo na Europa. E, portanto, toda a Europa se interessou muito por Portugal por ser capaz de dar informação proveniente dos Açores. O primeiro sistema de modelação de ondas do mundo foi desenvolvido entre os Açores e a França para prever a ondulação no porto de Casablanca, que na altura era o principal porto de abastecimento de cereais da Europa. Portanto, Portugal, e não é por acaso que os grandes meteorologistas do século XX, do fim do século XIX e princípio do século XX, muitos deles são açorianos. Portanto, exatamente porque há uma grande pressão, o José Agostinho, o Afonso Chaves, são homens que todos ficaram na história como sendo grandes meteorologistas, porque eles realmente faziam parte do pequeno grupo que montou a meteorologia. Mas isso tem a ver também com o oceano. Isso tem a ver com o nosso papel no oceano. E, na verdade, já começava a haver sinais de que mesmo a mudança climática era determinada pela variação do oceano. Os Estados Unidos sempre tinham tido este acoplamento, porque a NOAA sempre foi a Administração Nacional da Atmosfera e do Oceano. Nós aqui não tínhamos essa tradição em Portugal e nós tentámos criar a tradição. Criar uma tradição em Portugal não é uma ação muito fácil. Não é fácil, mas resultou bem. Mas digamos que ela correu razoavelmente bem, terá o futuro que tiver, pode haver 50 mil geometrias. O que é importante perceber-se é que as diferentes equipas que trabalham no IPMA, quer sejam da atmosfera, da biologia marinha, da geologia marinha, do ambiente marinho, do clima, da geofísica, são todas equipas dedicadíssimas, super competentes. E se bem que, visto de fora, parece uma enorme instituição, eu quero salientar que nós estamos na totalidade do país
somos talvez a única instituição que está no continente dos Açores e na Madeira. Temos ligações a todo o mundo, em todas estas áreas. Temos uma forte ligação transatlântica, como penso que é claro e tem que ser. E para um grupo de investigadores, que eu diria não chega a uma centena, o que significa que é do tamanho de qualquer departamento de uma universidade. Sim. E o IPMA tem esta característica de ser um produtor de ciência, mas também um prestador de serviço à comunidade, não é? Nós fazemos as duas coisas. E esse foi um bocadinho o conceito inicial. Nós estamos aqui para ter responsabilidade social, portanto, as coisas fazem-se chuva ou faça sol, isso até se aplica à metodologia. Segunda questão, baseada em ciência de primeira qualidade, e, portanto, os investigadores são todos sujeitos a escrutínio científico muito exigente, numa situação de cooperação com as universidades, portanto, todos os investigadores do IPMA, ou a maior parte deles, fazem parte de grupos de base universitária, quer seja a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade do Algarve, a Universidade dos Açores, estamos praticamente distribuídos conforme as localizações, essencialmente das pessoas, ou as especialidades científicas, porque às vezes também faz influenciar, e, portanto, somos um grupo aberto, competitivo, internacional, e que, se você pensar bem, fazemos clima, oceano e espaço. E quem é que hoje não quer fazer isso? Acho que toda a gente quer. E como é que o Miguel passa, depois desta geofísica marinha, para os riscos naturais? Isso tem essencialmente a ver com interesses de investigação. Há outro aspecto... Porque nos últimos anos é a sua grande área de especialização. Primeiro porque eu agora não consigo trabalhar com equipas como trabalhava antes. Não posso fazer estudantes dependerem de mim quando eu posso ter que fazer, nos próximos 5 minutos, arranjar dinheiro para pagar salários, por exemplo, dia 23. E, portanto, só posso fazer trabalho que possa fazer com investigadores séniores, só que já sabem que o meu tempo é o que é. Portugal tem uma característica muito interessante que nos dá oportunidades, mas que mostra às vezes também o nosso atraso secular. É que muitas das questões da geofísica prática estão tão pouco estudadas, mas tão pouco estudadas no passado, que só o facto de nós termos pessoas a pensar seriamente e a ver documentos com seriedade de um acontecimento qualquer, abre expectativas e abre conhecimento relevante. Eu dou sempre o exemplo do sismo 1531, que eu acho que é fantástico. 61. 1531. Sim. E a história é simples de contar. Em 1909 há o sismo de Benavente. O sismo de Benavente abala fortemente a zona de Lisboa, porque há muitas casas da zona do Ribatejo que caem e há mortos. Ao ver o sismo de Benavente, as pessoas começam a estudar o sismo de 1755, e então do Pereira de Sousa faz o trabalho monumental mais conhecido, quando ele estava essencialmente a tentar ver problemas de demografia, de mudança da ocupação do solo, das pessoas, das populações que tinham tido como consequência de desastres naturais. E nessa altura há um académico que passa por uma livraria na Baixa e encontra o primeiro livro que foi impresso em Portugal, chamado De Vita Christi. E dentro do livro há uma folha, e a folha fala do sismo de 31, de Vila 31, e da destruição que tinha feito em Lisboa. E a partir daí começa a pensar, mas o que é que se passou exatamente em 1531? Bom, ok? Isto é como é que parece o problema no princípio do século XX. E vão começar a saber que raio de século é que era para chegar à conclusão que deviam estar a falar de 1531. Hoje, quando você vê, eu publiquei 2 ou 3 artigos sobre o assunto, verá que o sismo e a descrição do tsunami aparece no Gil Vicente, não é propriamente numa coisa qualquer, no Garcia de Rezende. Aparece na literatura. E, contudo, tinha estado completamente esquecida. Quer dizer, há uma espécie de um apagamento memorial. Ainda há pouco tempo, não sei se sabem, mas houve um sismo importante em Setúbal em 1858. Não sabia. E uma das coisas que nós... Mas os setubalenses sabem bem. E uma das coisas que tinha estado na cabeça é assim, nós sabemos que a maioria dos sismos importantes em Portugal têm gerado tsunamis. E, portanto, a questão toda é assim, mas porquê é que 1858, que foi um sismo que teve algum impacto, não gerou nenhum tsunami? Quando até 1722 foi um pequeno sismo, teve um tsunami em Tavira. E quando o jovem que está a trabalhar nisso, vai perguntar agora até doutoramento, começou a procurar os jornais, as referências da época, chegou que tinha havido realmente um pequeno tsunami no Sado. Não tinha ficado na memória coletiva. Tinha ficado nesse registro. Tinha ficado nesse registro e perdeu-se da memória coletiva. Porque nós temos uma enorme capacidade de nos esquecermos daquilo que nos faz impressão. Mas eu acho que para os lisboetas e para as pessoas que habitam aqui o vale do Rio Tejo,
o tema do sismo e do tsunami é uma coisa muito presente, não é? É, mas agora por acaso é assim, desde as comemorações de 250 anos até apareceu alguma literatura significativa. Mas não acham assim um bocadinho excessivo que a maioria da informação que nós temos seja das cartas inglesas? Ou, por exemplo, que a quantidade de filmes e de arte que produzimos à volta disso seja praticamente nula? Sim. Repara, o sismo 755 teve um efeito filosófico na Europa brutal. Sim, pois teve. Brutal, abolou a filosofia europeia. Sim. Onde é que estão as obras de arte ou as obras de música? Aqui. Sim. Portanto, nós temos um passado que foi valoroso, relevante e global. Mas o futuro e o passado estamos a fazê-lo agora. Essa é a parte que eu digo que tem a obrigação de entusiasmar os jovens, que é aquilo que é o mais importante que podemos fazer. É pensar assim, de certa forma, não é só o futuro que está à vossa disposição, o passado também está. E cada vez que se olha para uma coisa que já aconteceu, vê-se que ela foi tão pouco estudada. Porque, digamos, a percepção dos portugueses da importância da ciência é nova. Daí o meu tema da iliteracia científica, não é? É nova. Os portugueses não têm, que agora sim percebem que precisam da vacina, e precisam da vacina no mês, e precisam... Mas daqui a 2 anos já não se lembram disso. Daqui a 2 anos já não se lembram disso, mas precisam de outras coisas. Nós agora queremos reações tão rápidas aos problemas, que essas reações rápidas só a ciência que os pode tentar desenhar. E as novas gerações não são as anteriores, mas notem que se nós nos compararmos com países que até tiveram, na escala global, menos importância que nós temos um desenvolvimento científico passado que não é tão interessante como nós gostaríamos que tivesse sido. Portanto, temos pessoas muito corajosas, passámos o que ninguém seria capaz de passar para atravessar o mundo, mas raramente deixámos raízes fortes, robustas e perenes no tempo. E esse problema deve nos preocupar todos os dias. Eu sou uma pessoa um bocadinho conservadora desse ponto de vista, não dos outros. Desse ponto de vista sou. Acho que nós temos a obrigação de criar resiliência, tal como queremos resiliência social aos riscos naturais, nós precisamos criar resiliência científica às mudanças económicas e às mudanças políticas. E as instituições têm que ser mais perenes, mais fortes. Claro. Nós não podemos mudar de estrutura cada vez que muda um governo. Claro. Nós não podemos mudar de foco cada vez que há uma pequena mudança na nata, na espuma dos dias. Portanto, a ciência tem espuma dos dias, mas tem que ter qualquer coisa de mais profundo e perene que isso. E isso ainda não está no DNA dos portugueses. Há de estar. Então, deixe-me fazer-lhe 2 perguntas muito concretas e rápidas para terminarmos. A primeira tem a ver com estas alterações climáticas que temos vindo a sentir. O mundo está certamente mais vulnerável aos fenómenos extremos e aos riscos naturais, e Portugal está também nesse foco, ou seja, Portugal é uma zona particularmente sensível a estes fenómenos extremos e estes riscos naturais. Os riscos meteorológicos extremos, sim. A sensibilidade a nível da zona dos Açores e da Madeira no Atlântico é crescente. A sensibilidade da zona do continente, também. Nós tivemos na última década, digamos, furacões a aterrar na Figueira da Foz. Isso nunca não se conhece historicamente. Não é o Leslie? Sim. E, portanto, aliás, nós nem sequer estamos preparados culturalmente para isso. As pessoas nem sequer sabem o que é que devem fazer se vier uma tempestade por cima delas. Sim. O que é normal, porque não há tradição, parte, não há história, não é? E, portanto, desse ponto de vista, nós temos alguma sensibilidade. Teremos algum risco relacionado com o nível do mar, se bem que a minha opinião é que devem ser feitas avaliações bastante mais sérias dos números em causa para poderem orientar políticas. A nível dos tsunamis, nós temos uma zona que tem sismos e tsunamis historicamente, se bem que a frequência não é muito grande. Essa era a minha segunda pergunta. Mas são muito impactantes. Tinha a ver com os sismos e com os tsunamis, nomeadamente aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas é que a nossa responsabilidade... Porque se diz que a cada 200 anos ou a cada 300 anos temos um grande sismo. Nada disso tem fundamento científico. Mas é que é preciso perceber o seguinte, a responsabilidade dos portugueses não é o continente português. Mas tem que se perceber mesmo isto, nem a responsabilidade do Atlântico é com os açorianos. Nós, Portugal, que somos todos, somos responsáveis, entre aspas, mas responsáveis, na verdade, da verdadeira acessão da palavra, por toda a área oceânica
na qual nos movimentamos e nos movimentamos. Isso significa conhecer, acompanhar, monitorizar e ser capaz de dar aconselhamento qualificado. O Instituto, o IPMA e já os seus antecessores são responsáveis, por exemplo, pela segurança meteorológica da navegação desde o Porcupine até aqui. É um mar enorme do Atlântico Norte. Portanto, nós temos responsabilidades colocadas aqui. Não foi apenas a extensão da plataforma que nos levou a isto. Mas a extensão da plataforma é provavelmente a consequência disto. E, portanto, nós temos que estar à altura das nossas responsabilidades. Mas temos que estar à altura com ciência de qualidade global. E nós temos que apoiar os melhores. Não quer dizer que tenham que vir para cá. Não quer dizer que os portugueses só são bons em Portugal. Isso é uma palermice. Nós temos que apoiar e temos que dar condições para haver instituições melhores e mais robustas. E, se calhar, temos que ter a paciência suficiente para perceber que isso não vai ser conseguido no curto prazo. Claro. E se calhar um ciclo político é curto para isso e que não podemos estar sempre a mudar de direção. Temos que ser capazes de agarrarmos ao plano e cumpri-lo. Eu estou, como sabe, há 9 anos no IPMA, de certa forma fui um dos cofundadores, não fui o único, obviamente, e desde então até agora tentámos manter sempre a rota. Uma estratégia. Uma estratégia que, eu diria, mas não sou eu que tenho que julgar, que é uma estratégia que mostrou que tem capacidade para se afirmar. Passámos uma crise económica brutal, tem-se perceber, que foi a crise da Troika. Sim. Passámos o pós-Troika mantendo essencialmente a mesma direção e o mesmo conhecimento. Não dependemos propriamente de nenhum circuito político estrito, estamos muito longe disso. Penso que temos o único reconhecimento que é importante, que é o reconhecimento das pessoas. Eu gosto de dizer que, quando nós falamos destes fenómenos que têm a ver com a mudança climática, ou têm a ver com os riscos, ou têm a ver com o conhecimento do sistema terrestre, estes problemas são todos problemas políticos, mas são problemas políticos no sentido de que são problemas dos cidadãos. Porque no dia, a partir do momento em que os cidadãos perceberem que os problemas existem e como é que eles têm que ser encarados, os políticos irão atrás. Porque os políticos, no essencial, cristalizam as necessidades e as pulsões sociais. Cabe-nos a nós sermos a formiga que é capaz de mostrar e de estar disponível e estar sempre pronto para acorrer às necessidades dos nossos concidadãos. E nunca ninguém ouviu de mim nenhum choro dramático sobre os recursos que tenho e que não tenho. Todos devem imaginar que tenho escassíssimos recursos. Como em tudo. Porque isso não serve para nada. Nós, a única coisa que temos que fazer não é estar à altura dos recursos que temos, é estar à altura das expectativas que criamos. E se nós formos capazes de pensar que temos que trabalhar em função das expectativas e não dos recursos, então nós faremos amanhã mais do que fazemos hoje. Muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por esta conversa e por esta partilha. Miguel, mais uma vez obrigado por ter aceito. Ciência com Impacto despede-se. Para a próxima semana regressamos com um novo convidado e com outro tema. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.